o outro cérebro escondido no seu corpo. Você sabia que você tem 2 cérebros? Não, me conte. É. Não sabia nem de um direito. Aí alguém vai responder, mas eu já sabia que eu tinha 2 cabeças. Não é isso não, seu filho da... Então, ciência todo dia, vamos nessa? Vamos nessa. Trabalho em uma sexta-feira à noite. Você abre a... Você chega em casa do seu trabalho em uma sexta-feira à noite. Você Hoje, abre a geladeira, sexta-feira à noite. olha as comidas, mas decide pedir um lanche. Você toma o seu hoje eu banho, acho que a gente vai pedir um quando lanche. sai, vê um convite Hoje é para ir numa sexta-feira. festa com alguns amigos. Depois de pensar muito pouco, você decide fingir que não viu o convite. Você pega o Exato, a seu gente já fez lanche, isso hoje também. Senta em frente à TV, coloca alguma série e tenta prestar atenção em meio à sua ansiedade. Será que você Não, tô deveria de ter ido boa. na festa? Por que Não, você não. escolheu pedir Não. esse lanche gorduroso? Mano, Eu como, né? você tem que Fear of chegar... missing out. Você tem que chegar no nível que eu tô, mano. Eu perco as festas, eu perco os rolês e eu nem lembro, velho. Porque antigamente eu tinha esse sentimento, tipo, pô, mano, se eu tivesse ido eu Eu tinha me ainda tenho um divertido. pouquinho. Laura tem, eu tô nem... Fomo. Ih. Medo de perder. Como é Tipo, que é o significado? Fear of missing out. Medo de perder alguma coisa. Tá perdendo nada, fica em casa. Né? A Será que maioria você das deveria vezes ter foi ido na isso. festa? Por que você escolheu pedir esse lanche gorduroso? Golfinho é diminutivo do quê? Você sente que pelas últimas horas, em meio ao cansaço, você não estava no controle de si mesmo. Talvez um conjunto de bilhões de micro-organismos dentro do seu corpo manipularam o seu cérebro de forma Pensando por sutil. você. Para você evitar seus amigos e pedir comida gordurosa. O seu corpo tem um cérebro Mas escondido essa aí eu em vou meio ao comer seu também comida intestino. gordurosa. E você nem sabe que ele existe. Nenhum amigo meu me chamou um dia pra ir comer uma salada. Esse dia não aconteceu, velho, tá ligado? Né? Vamos ali, velho, acabou de abrir uma saladeria muito da hora. Não, mano, Não teve. não rolou. O seu corpo tem um cérebro escondido em meio ao seu intestino. E você nem sabe que ele existe. Essa é a sua microbiota. Mas eu Ela pode economizo mudar em mais casa. do que você imagina. Se você quer saber a verdade, siga o coelho branco. Alice. Ou pega a pílula, né, que agora virou Matrix aí. A sua microbiota são os trilhões Ah, de micro-organismos que habitam o seu corpo, mas que não são você. E que não tem no Ele seu falou DNA. trilhões? Trilhões de micro-organismos que Trilhões? habitam o seu corpo, mas Mentira, que não são trilhões, você. não. E que Ele não tem no contou, seu pô. DNA. E esses seres são vírus, bactérias e até fungos que habitam todas as partes do seu corpo, que vão da sua pele até o seu intestino. E a ideia por um tempo era que toda essa microbiota vivia em harmonia com o nosso organismo. Mas a verdade pode ser mais complicada. Talvez os trilhões de seres da sua microbiota tenham um papel crucial em como você pensa, o que você deseja e o que você faz na sua vida. A microbiota é quase Você um está outro sendo cérebro manipulado. escondido dentro do seu corpo, mas não Quer um dizer que ser- dentro do meu corpo tem mais organismos do que já existiram no universo de pessoas vivas. Em toda a história da humanidade. Não faz sentido, pô. Ó a mentira aí. Ele é o Tem noção do que é um ciência todo trilhão? dia. Ele é o eu sabo, né? Eu sabo. segundo cérebro, porque esse apelido já foi atribuído ao sistema nervoso entérico. Então a microbiota é tipo o terceiro cérebro. Mas então seriam esses micro-organismos os verdadeiros donos do mundo? Mas antes de entender a verdade, você precisa entender que a microbiota coloniza várias partes do nosso corpo e não está em só um lugar. Tem algumas partes que são mais famosas, como a microbiota intestinal. Mas a microbiota inteira é todo tipo de bactéria, levedura e vírus no seu corpo. Imagine que o seu corpo é como uma cidade, as suas células são as pessoas e a Ele microbiota tem são os muito mais animais de que 10 também reais, ele me habitam. deu 20. No meu, os carros são como jet skis. Na minha cidade, os carros são como jet skis e as motos são como barcos. É o contrário. Cidade, as suas células são as pessoas e a microbiota são os animais que também habitam a cidade. A microbiota do intestino está sendo muito estudada há anos pela ciência. E ela tem algumas coisas bem peculiares. Uma delas é que cada pessoa pode ter uma microbiota única e exclusiva. Quase como se fosse uma impressão digital microbiana. A sua microbiota pode ser diferente da minha, e a de uma pessoa na África pode ser diferente de alguém na Itália. E isso acontece porque o que nós comemos, onde nós vivemos e até os nossos genes influenciam o que compõe a microbiota. Mas por que o intestino é tão importante nessa história? Só antes, deixa eu te contar como transformar sua carreira em 2025. Aproveite o Alura? início do ano para investir no seu futuro na Cavei. Alura. E o cérebro, chamada de eixo intestino-cérebro. Vamos começar por preferências alimentares. E faz sentido Bom, que o seu bom, intestino bom, esteja envolvido bom. em decidir o que você Não, gosta não. de comer. Depende. alimentares. Se for E de faz bode, sentido né, que o seu buchado? intestino esteja envolvido em Buchada é bom, mas esse aqui não vai dar não. Esse aqui nem é bucho, esse aqui é intestino. Intestino? Não. Intestino é aquele que vem em volta da linguiça, não é? Ah, pode ser, né? Eu acho que é, não é? Ih, Não tenho certeza não. decidir o que você gosta de comer. Por Bom exemplo, demais. você já se perguntou por que Bom, algumas mas pessoas é adoram melhor. doces, É. enquanto outras Laura, preferem salgado?
Mano, tipo assim, eu troco esse hambúrguer aqui pelos outros numa boa, velho. Caraca, uma cabeça de alho inteira desse prato aqui. Não é? Doideira. Tá bonita essa mesa. Tá bonita mesmo. Ou porque você odeia brócolis. Aquela mas linguiça o de seu roça amigo é feita no intestino, não é? Enquanto outras preferem salgados. Ou porque você odeia brócolis, mas Eu o seu adoro amigo brócolis. ama. A Aprendemos resposta a pode estar na gostar. sua microbiota. Desde que não nascemos, gosto muito de somos couve-flor. programados para gostar de sabores doces e salgados. Mas o que é como? uma estratégia evolutiva para garantir que a gente coma alimentos calóricos e nutritivos. Bom demais isso aí. O gosto Nossa. amargo, que muitas vezes nós associamos a algo ruim, é um alerta Eu gosto de para amargo. evitar substâncias potencialmente tóxicas. Ixi, Mas a tô gente morto não na ouve selva, isso então. e bebe café como se fosse água. Mas conforme nós crescemos, as nossas experiências alimentares vão moldando as nossas preferências. Por exemplo, eu aprendi a amar sushi, mas eu não suporto melancia. Nem todos sentimos Tá os falando sério? sabores da mesma forma. Existe maluco, uma grande mano? variação individual na percepção do paladar. Quem não o que gosta de pode melancia, influenciar pô? diretamente Tão os nossos inofensível. hábitos alimentares. Inofensível. Parte disso é genético, Sei lá. mas uma outra parte é Inofensivo? microbiota. A nossa língua tem receptores para os 5 sabores que conhecemos. E os alimentos, por outro lado, têm substâncias como açúcares, E a quantidade de papilas gustativas que você tem É diferente. é do diferente. seu amigo. Então, com os chefes de cozinha, geralmente, eles têm muito mais papilas gustativas do que as outras pessoas normais, tá ligado? E é algo que você não consegue modificar. É genética, você nasceu com uma quantidade de papilas gustativas e Tem acabou. gente É que isso. sente mais. É. 5 sabores que conhecemos. E os alimentos, por outro lado, têm substâncias como açúcares, minerais e ácidos que atuam como mensageiros químicos. Quando esses mensageiros se ligam aos receptores da língua, surge a experiência do sabor. Só que esses mesmos receptores da língua também podem estar no intestino, e eles ajudam a controlar funções como o apetite e a digestão. E as bactérias da microbiota do nosso intestino produzem e liberam substâncias que podem se ligar nesses receptores. E fazendo isso, Inocente o elas quê? influenciam essas funções. Colocando isso de outra forma, Né, que eu as falei da bactérias que melancia. habitam o seu Ah. intestino podem influenciar o seu processo digestivo de uma forma bem parecida com a comida que você come. Ou seja, elas podem influenciar o seu paladar. E aqui vai um exemplo. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por baixo peso corporal, restrição da ingestão de alimentos, medo de ganhar peso, distorção de imagem corporal e aumento da atividade física. Em um estudo com mulheres com e sem anorexia, os autores observaram muitas diferenças na composição bacteriana e nos componentes virais na microbiota entre quem tinha e quem não tinha anorexia. Ah, mas Quando a os cientistas anorexia vai transplantaram a destruir microbiota seu das mulheres intestino com mesmo. anorexia em camundongos, eles começaram a ganhar peso mais devagar e até expressaram os genes que suprimem o apetite. E você talvez até já tenha ouvido falar da ideia de transplante de microbiota, por um nome um pouco menos legal e menos chique, que é o transplante de fezes. A associação De vem novo do isso. fato de que nós estamos pegando o micro-organismo do intestino Não existe saudável isso não, e colocando gente. essa microbiota saudável em um outro intestino. O que às vezes leva à associação com fezes, o que é um exagero. Mas o que não é um exagero é o quão impressionantes os resultados são. Mudanças de Mas é. comportamento devido a mudanças na microbiota, sem nenhum tipo de intervenção lactobacilos direta no deveriam cérebro resolver ou isso, é só órgãos que comprar lá o normalmente potinho associam. e pronto. Os lactobacilos, né, É, velho? eles estão vivos. Bota um monte de microbiota boa nesses lactobacilos aí, pô. Não tomam mais. Sem nenhum tipo de intervenção direta no cérebro ou órgãos que normalmente associamos ao comportamento. E também existe uma conexão entre microbiota e algumas doenças metabólicas, como, por exemplo, Caralho. Puta merda. comportamento. E também existe uma conexão entre microbiota e algumas doenças metabólicas, como, por exemplo, obesidade. Pessoas com obesidade tendem a ter uma microbiota desequilibrada, com mais bactérias que promovem inflamação e resistência à insulina, que é um fator de risco para diabetes. A complexidade da microbiota intestinal tem sido usada como um fator preditivo da saúde metabólica do hospedeiro. No caso, você. Consumir muito açúcar ou gordura pode reduzir a sensibilidade do corpo a esses nutrientes, afetando a percepção deles no cérebro. Em pessoas com diabetes, existem mais bactérias prejudiciais no intestino que aumentam a inflamação e aumentam mais ainda a resistência à insulina, agravando o diabetes. Depois de uma cirurgia bariátrica, a microbiota muda rapidamente, geralmente em questão de semanas, devido à combinação de nova dieta, uso de passam umas antibióticos e semanas alterações no comendo. sistema digestivo. Então, se o exemplo da anorexia
ciência Bem. indica que a Educa na microbiota hora, né? pode É. afetar o seu comportamento, esses tratamentos para obesidade sugerem que o nosso comportamento pode mudar a microbiota. Só um alerta importante aqui. Distúrbios alimentares são complexos e não podem ser explicados apenas por alterações na microbiota. É uma via de mão dupla. Hábitos mais saudáveis podem melhorar nossa microbiota e essa mudança pode ajudar a manter esses hábitos saudáveis, enquanto comportamentos de risco podem ser reforçados pelas alterações que eles causam nos micro-organismos que habitam o seu corpo. Agora que você sabe o suficiente, eu posso finalmente te mostrar uma das verdades mais profundas. Se você quiser saber a verdade, deixe o seu like, se inscreva e assista o vídeo e talvez a sua vida mude pra sempre. Ou se Vai, não, deixa o like. você pode só fechar essa página e voltar à sua vida, sem saber quem realmente está por Não, trás das suas eu vou ficar. decisões. Sou eu, pô. Como é que sai depois Vai, desse tu. vídeo? Eu também escolhi essa. Com base em tudo que eu falei até agora, deve ter ficado claro que a sua microbiota influenciou a sua decisão de pedir aquele lanche na sexta-noite. Mas ainda mais chocante é que talvez a sua microbiota tenha feito você recusar o convite para sair com seus amigos. E daí tenha causado em parte a ansiedade que você Doideira, sentiu né? por tomar essa decisão. É sério. Os seus micróbios intestinais talvez não gostem dos seus amigos. Uau. É eles. Existem correlações chocantes entre microbiota e comportamento social em inúmeros animais. E nós somos animais, pelo menos ainda hoje. Por exemplo, a microbiota sabe com quem você convive. Pessoas que convivem muito, como casais ou amigos próximos, tendem a ter microbiotas parecidas. Compartilhar Ô, louco. refeições, beijos, até mesmo se for na bochecha, e ainda compartilhar o mesmo ambiente pode unir os micro-organismos. É isso que mostra um estudo isso que eu falei, pra realizado que com trocar pessoas que pé? Dá um vivem em beijo, 18 pô. Já ouvi vilas falar a isoladas, questão em que as de cárie, quando um tem e o outro não, passa também. Passa Já pelo ouvi beijo? falar. Aham. Doideira. É isso que mostra um estudo realizado com pessoas que vivem em 18 vilas isoladas, em que as interações nem são muito íntimas e as pessoas têm exposição mínima a alimentos processados e antibióticos, que são dois fatores que podem alterar bastante a composição da microbiota. Os resultados mostram que casais e indivíduos que vivem na mesma casa compartilham até 13,9% das cepas microbianas nos seus intestinos. Mas mesmo pessoas que não compartilham o mesmo teto, mas costumam passar tempo livre juntas, compartilham 10%. Mas não caramba. só as pessoas que você convive mudam a sua microbiota. Talvez a sua microbiota mude com quem você convive. Pesquisas recentes com peixe e zebra revelaram que a microbiota desempenha um papel importante no comportamento social. A composição da microbiota no intestino manifesta traços como timidez ou sociabilidade entre os peixes. Mas você viu com A falta peixe? de uma microbiota saudável na infância dos peixes fazia eles ficarem menos sociáveis na estudaram vida. Mano, olha esses Redução de cientistas, velho. comportamentos Tá maluco? sociais usuais devido à falta de uma microbiota saudável também foi observado em ratos que receberam antibióticos. Aí faz E sentido, não né? só Mas, porra, em isso, peixe? filhos desses ratos, imunizados contra sua própria microbiota, também mostravam redução em comportamento social e microbiota alterada, mesmo sem passarem pelo mesmo processo. Ratos sem microbiotas queriam ver outros ratos com menos frequência. E Microbiota de rico, microbiota de pobre. nos casos, esse desvio de comportamento Peixes são bem sociáveis, sim, mas eu fico pensando como que você... Por que você escolheu o Né? peixe pra estudar? É, tipo, sei podia lá, ser velho, corrigido peixe, com um mano. transplante de microbiota. Ou seja, até mesmo as suas decisões sociais talvez sejam, em parte, consequência da microbiota vivendo no seu corpo. Esses micróbios talvez afetam suas emoções e até o seu sistema nervoso diretamente. Em ratos já foi demonstrado que a microbiota pode modular a ativação de neurônios em áreas do cérebro associadas a respostas de estresse e comportamento social, além de aumentar níveis de hormônios como corticosterona, um hormônio também associado ao estresse. O que experimentos com outros animais indicam é que a sua microbiota pode afetar como você pensa sobre comida, sobre relações sociais e até Caramba. quais emoções você sente. Hoje eu tô me sentindo meio hambúrguer. Mas aqui é bom lembrar que esses experimentos hambúrguer. também Não, acho indicam que que a hambúrguer sua não. relação com a sua microbiota é uma via de mão dupla. Hábitos mais saudáveis podem melhorar a nossa microbiota. E essa mudança pode ajudar a manter esses hábitos saudáveis. Enquanto comportamentos de risco podem ser reforçados pelas alterações que eles causam nos micro-organismos que habitam o seu corpo. Mas mais do que simplesmente direcionar escolhas pessoais, entender melhor essa conexão entre como a sua microbiota pensa e como você se comporta pode abrir portas para tratamentos inovadores e menos invasivos para várias condições, desde problemas alimentares
metabólicos ou, quem sabe, até psicológicos. Em 2019, um estudo em Oxford mediu melhoras leves e moderadas em sintomas de depressão após um tratamento com probióticos contendo 14 bactérias. Além disso, em estudos mais amplos, a presença de certas bactérias na microbiota estava associada com melhor qualidade de vida. A microbiota servindo como um indicador de saúde. E isso tudo Doideira, sugere a possibilidade de uma dimensão psicobiótica para o comportamento humano, na qual os organismos que estão em você, mas não são você, têm um papel importante em como você pensa e na sua saúde como um todo. Os mais diversos micro-organismos que habitam o seu corpo parecem ter uma influência inesperada sobre as decisões que você toma, ou até como você se comporta, e talvez até sobre o que você pensa. A diversidade de sinais químicos gerados pela microbiota pode mudar desde o que você gosta de comer, até quais neurônios no seu cérebro. Pô, eu têm fiquei mais ou orgulhoso, porque menos minha filha chances de mesmo. Minha filha não tem gostado muito das carnes que tem servido aqui em casa. Aí fez um frango grelhado, que eu chamei de frango pálido. É. Ela amou o frango. Não, aí a alimentação da Liz eu acho muito compra legal. sorvete, ela não encosta. Biscoito Bolo. recheado, bolo. Porra, a gente tá com um bolo maravilhoso aqui em casa, ela não tá comendo, tá ligado? Ele também não, ele só experimenta um pouquinho. parar em momentos importantes da sua vida. Mascarada. Talvez toda essa microbiota Peraí que a gente tá vendo no seja vídeo, peraí. exatamente um outro cérebro escondido. Mas o seu cérebro, com certeza, não seria o mesmo sem a sua microbiota. Muito obrigado. Doideira Não isso, esqueça né, de se velho? inscrever. E eu estou falando, obviamente, com a sua microbiota. Até a próxima. Ele quer 1 trilhão de inscritos de uma vez, olha. Se cada microbiota minha se inscrever no canal dele, dá 1 trilhão. Olha só, cara, só. Que legal, e eu tava pesquisando isso essa semana É mesmo? sobre isso, e eu quero saber o que sua microbiota tá querendo comer hoje. Eu tô querendo pizza. Será?